Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o conjunto das partes. Vamos lá? Olha só, antes da gente definir o conjunto das partes, considere dois conjuntos x e y tal que x está contido em y, x está contido em y. Se x está contido em y, a gente vai dizer que o conjunto x é um subconjunto do conjunto y. O conjunto x é um subconjunto do conjunto y. Muito bem. Na aula anterior, eu fiz uma observação para vocês que foi o seguinte: o conjunto vazio está contido no conjunto A, qualquer que seja o conjunto A. Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E outra observação também é a seguinte: olha, o conjunto A está contido no conjunto A, qualquer que seja o conjunto A. Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo, tá bom? Bom, em vista dessas três observações, agora a gente tem condições de definir partes de A. Olha só, pessoal, partes de A é um conjunto tal que os seus elementos são subconjuntos do conjunto A. Então, partes de A é um conjunto tal que os seus elementos são subconjuntos do conjunto A. Devagarzinho para a gente entender. Olha aqui o primeiro exemplo, Sendo A igual a esse conjunto, que tem um único elemento igual a 3, determine partes de A. Então, partes de A vai ser um conjunto tal que os seus elementos são todos os subconjuntos, são subconjuntos do conjunto A. Em vista dessa observação, olha, o vazio está em partes de A. Melhor dizendo, o vazio ele vai pertencer a toda e qualquer parte de A. Qualquer que seja A, o vazio sempre vai pertencer a partes de A. Tudo bem? Então, partes de A ele vai conter o vazio e vai conter também o próprio A, de acordo com essa observação. E nesse caso aqui, partes de A é composto apenas por esses dois elementos, pelo vazio e pelo 3. Pronto, está aí já determinado partes de A. Próximo exemplo. Sendo A igual a 2, 5, determine partes de A. Então, devagarzinho para a gente entender. Novamente, partes de A vai ser um conjunto tal que os seus elementos são todos subconjuntos do conjunto A. O primeiro subconjunto do conjunto A é o conjunto vazio. Muito bem, está aqui. O próximo subconjunto é o 2 sozinho, depois o 5 sozinho e o próprio A, que é o 2 e 5. 2 e 5. Pronto, aqui está partes de A. Mais um exemplo. Sendo A igual a ABC, determine partes de A. Novamente, partes de A é um conjunto tal que os seus elementos são todos os subconjuntos do conjunto A. O primeiro deles é o vazio. Pronto, o vazio já está aqui. Depois eu tenho o subconjunto A. Que mais? O subconjunto B. O subconjunto C. E que mais? O subconjunto AB. Ó, subconjunto AB. Subconjunto AC. AC. Falta mais um com dois elementos. O subconjunto BC. E, por fim, o próprio A, ABC. ABC. Muito bem. Aqui, então, está partes de A. Agora eu quero discutir com vocês uma observação que relaciona o número de elementos do conjunto A com o número de elementos que tem o conjunto partes de A. Devagarzinho para a gente entender. Volta aqui para o primeiro exemplo. Olha só. O número de elementos de partes de A é 2. O número de elementos de A é 1. Olha só. Esse 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. Tá? Onde esse 1 aqui é o número de elementos do conjunto A. Observe o exemplo seguinte. O número de elementos de partes de A é 4. Ó, partes de A tem 4 elementos. O número de elementos que tem um conjunto A é 2. Como é que eu posso escrever esse 4? 2 elevado a 2. Novamente, onde esse 2 aqui é o número de elementos que tem um conjunto A. Olha, por exemplo, 3. Quantos elementos tem partes de A? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elementos. Como é que eu posso escrever esse 8? Esse 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 3. O que a gente observa? O número de elementos de partes de A é 2 elevado ao número de elementos que tem um conjunto A. E isso sempre funciona conforme você observa aqui. Olha, observação. Se um conjunto A possui n elementos, então partes de A possuem 2 elevado a n elementos. Assim, se um conjunto possui, por exemplo, 4 elementos, se você quiser determinar a quantidade de elementos que tem partes de A,
Você não precisa montar o conjunto partes de A. Se você quiser calcular apenas a quantidade de elementos que tem um conjunto partes de A, basta fazer 2 elevado a 4, que é 16. Pronto, o conjunto partes de A possui 16 elementos. Vamos lá, uma aplicação disso. Na verdade, várias. Depois a gente vai fazer outras aplicações desse conjunto partes de A. Olha só, seja A um conjunto, sabendo que o número de elementos de partes de A é 32, determine o número de elementos de A. O que a gente sabe da observação anterior? Se um conjunto A possui n elementos, o número de elementos de partes de A é 2 elevado a n. Então, por um lado, o número de elementos de partes de A é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. E por outro lado, pela informação do problema, o número de elementos de partes de A é 32. Muito bem. Então, você deve resolver essa equação, 2 elevado a n igual a 32. Mas esse 32 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 5. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 5. E aí esse 2 com esse você pode simplificar, significa então que n é igual a 5. Ou seja, o número de elementos que tem o conjunto A é 5. Agora um exemplo um pouco mais elaborado. Em um programa de TV, um espectador participa de um jogo onde deve responder 5 perguntas. As perguntas, por apresentarem dificuldades diferentes, correspondem a prêmios diferentes. Para cada resposta certa, o espectador ganha o prêmio correspondente à pergunta. De quantas maneiras pode ser premiado ou não esse espectador? Questão de altíssimo nível. Olha só, pessoal, como é que a gente vai resolver esse problema. Vamos considerar o conjunto A formado pelos prêmios, que eu vou dizer assim que é P1, P2, P3, P4, são 5 prêmios, né? E P5. Tá. Vamos supor também que o espectador, ele ganhe os prêmios 2 e 4. Aí, a essa premiação, eu vou associar o subconjunto P2 e P4. Só para a gente clarear as ideias. Suponha que o espectador tenha ganhado os prêmios 3, 4 e 5. Bom, a essa premiação eu vou associar ao subconjunto P3, P4 e P5. Aqui que está o esquema agora, pessoal. O que a gente observa? Cada premiação do espectador corresponde a um subconjunto. Cada premiação corresponde a um subconjunto do conjunto A. E mais, cada subconjunto do conjunto A corresponde a uma premiação do espectador. Portanto, para você calcular a quantidade de formas diferentes que esse espectador pode ser premiado, basta determinar a quantidade de subconjuntos que tem o conjunto A. E isso a gente sabe fazer. A quantidade de subconjuntos que tem o conjunto A é exatamente o número de elementos de partes de A, ou seja, 2 elevado a n. E o n aqui no caso é 5. É 2 elevado a 5 e 2 elevado a 5 dá 32. Pronto, acabou o problema. Portanto, esse espectador pode ser premiado de 32 maneiras diferentes. Questão bacana essa aí, na verdade. É uma aplicação da teoria dos conjuntos. Mais um exemplo. Cada uma das 4 comportas de uma empresa é acionada por um dentre 4 registros. As comportas têm vazões diferentes entre si. Pode-se dar vazão apenas por uma comporta, ou por 2 quaisquer, ou por 3 quaisquer, ou pelas 4 simultaneamente. De quantas maneiras diferentes pode-se dar vazão à água dessa represa? Mesma linha de raciocínio do exemplo anterior. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar o conjunto A formado pelas comportas. Comporta 1, comporta 2, comporta 3 e comporta 4. Muito bem. Bom, aí vamos supor que é dada vazão à represa pelas comportas 2 e 4. Então, a essa vazão eu vou fazer corresponder o subconjunto C2 e C4. Subconjunto C2 e C4. Bom, suponha agora que foram abertos os registros, foi dado vazão à represa mediante os registros 1, 2, 3. Então, eu vou associar essa vazão ao subconjunto C1, C2 e C3. O que a gente observa novamente, pessoal? Cada maneira de você dar vazão à represa corresponde a um subconjunto do conjunto A. E mais, cada subconjunto do conjunto A corresponde a uma maneira diferente de você dar vazão à represa. O único subconjunto do conjunto A que não corresponde a uma maneira de dar vazão à represa é o conjunto vazio.
Mas não tem problema, olha só. Para eu determinar de quantas maneiras diferentes eu posso dar vazão à represa, eu vou calcular o número de elementos que tem partes de A, um número de subconjuntos de A, que é exatamente o número de elementos que tem partes de A. Como é que a gente faz isso? É 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A, 2 elevado a 4. Só que aqui eu devo excluir 1, por quê? Porque em 2 elevado a 4 constam todos os subconjuntos do conjunto A. E a gente verificou que o conjunto vazio não corresponde a uma maneira de você dar vazão à represa. Por isso que eu estou excluindo 1, que é o conjunto vazio. Isso vai dar o quê? 2 elevado a 4 dá 16, menos 1, isso dá 15. Olha que questão bacana, não é verdade, pessoal? Então, nessas condições, existem 15 maneiras diferentes de você dar vazão à água dessa represa. Mais um. Mesma linha de raciocínio dos exemplos anteriores. Um artista plástico deve pintar um painel com pelo menos 2 cores, escolhida entre 4 cores diferentes. Quantos conjuntos de cores diferentes o artista pode escolher para pintar o painel? Novamente, eu vou considerar o conjunto A com as 4 cores diferentes. Vamos dizer que seja cor 1, cor 2, cor 3 e cor 4. Aqui tem uma informação importantíssima no problema que está dizendo o seguinte, ó, pelo menos 2 cores diferentes, pelo menos 2 cores diferentes, tá? Então, vamos supor que o artista plástico tenha escolhido as cores 1 e 2. Então, ó, a essa escolha eu vou associar o subconjunto 1, 2. Vamos supor que ele tenha escolhido as cores 2, 3 e 4. Bom, então a essa escolha eu vou associar o subconjunto C2, C3, C4. Novamente, o que a gente observa? Que cada escolha do artista plástico corresponde a um subconjunto que tem pelo menos 2 elementos. E cada subconjunto do conjunto A que tem pelo menos 2 elementos corresponde a uma escolha do artista plástico. Tudo bem? Para eu determinar o número de conjuntos de cores diferentes que o artista pode escolher para pintar o painel, eu vou calcular o número de elementos que tem partes de A, ou seja, a quantidade de subconjuntos do conjunto A, que no caso é o 2 elevado a 4. Agora aqui a gente tem que excluir algumas coisas. Olha aqui, pessoal. Ó. O problema está dizendo o seguinte, pelo menos 2 cores diferentes. Então, aqueles subconjuntos que têm nenhum elemento, que é o conjunto vazio, ou um único elemento, não correspondem a escolhas do artista plástico. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, dessa quantidade, nós vamos excluir um que corresponde ao conjunto vazio, e nós vamos excluir também 4 que correspondem àqueles subconjuntos do conjunto A que tem um único elemento, que é só o C1, que é só o C2, que é só o C3, que é só o C4. Então, nesse caso, a resposta do problema vai ficar o quê? 2 elevado a 4 dá 16, menos 5, né? Menos 5. E 16 menos 5, 11. Aí, ó, que questão bacana também, tá? Então, o número de conjuntos de cores diferentes que o artista pode escolher para pintar o painel é 11.